A gente sempre diz que uma hora tudo passa, que a gente muda para uma fase melhor. Isso é verdade, sim, porque a natureza ela funciona em ciclos. E talvez o mais difícil para a gente é perceber esses ciclos quando estamos vivendo dentro deles. Sabe aquela situação que você diz que aceita, mas por dentro você queria mudar? Então, quantas vezes alguma coisa termina por fora, mas continua acontecendo por dentro? Às vezes minando a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu equilíbrio emocional. Há fases da vida em que você acorda já pensando no que você precisa resolver. São contas para pagar, decisões para tomar, problemas no trabalho, relações não resolvidas. Nada exatamente fora do normal, mas muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, você segue fazendo o que precisa, tentando manter a fé, organizando a rotina e vai levando a vida. Por fora, a vida vai acontecendo, os dias vão passando, mas certas situações não mudam. Não é porque são difíceis, mas porque parece que você não vê uma conclusão. Com o tempo, fica difícil não perceber. As circunstâncias mudam, mas a experiência se repete. A gente sempre diz que uma hora tudo passa, que a gente muda para uma fase melhor. Isso é verdade, sim, porque a natureza ela funciona em ciclos. E talvez o mais difícil para a gente é perceber esses ciclos quando estamos vivendo dentro deles. É como um looping, e tudo nessa vida parece um looping. Às vezes, a sensação que a gente tem é de um déjà vu, como se certas situações voltassem com pequenas mudanças, mas trazendo exatamente a mesma sensação de antes. Quase como se algo estivesse ali tentando mostrar alguma coisa que ainda não foi percebida. Sabe quando sua mãe diz para você, você parece com seu avô, você puxou seu pai? Pois é, até a nossa ancestralidade influencia a nossa vivência, as nossas decisões, porque são aprendizados e erros que vão sendo, digamos, carimbados no nosso DNA. E tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição e também no final desse vídeo, que fala sobre os aspectos negativos que nós trazemos no DNA que precisamos anular. Por isso, algumas reações parecem que já chegam prontas, antes mesmo de pensar, algo já respondeu por você. Aí você pergunta, por que isso me afetou tanto? Quase nunca começa naquele momento. O instante, ele só revela algo que já vinha acontecendo. Na obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, existe um personagem chamado Jean Valjean, que mostra como certas situações parecem se repetir na vida. Ele é preso por roubar um pão para matar a fome da família. Depois de muitos anos na prisão, quando finalmente sai, ele é visto pela sociedade como um ex-presidiário, alguém de quem as pessoas desconfiam. Mesmo tentando recomeçar, o passado ainda pesa sobre ele. Victor Hugo ali, ele mostra que a miséria não é apenas a falta de dinheiro, mas também um ciclo de dificuldades que pode se prolongar ao longo da vida das pessoas. Mas também fica uma pergunta. E se parte dessa percepção vier das nossas próprias crenças? Às vezes, nós carregamos a ideia de que somos vítimas das circunstâncias, de que a sociedade ou a vida são assim mesmo. E aí vem sempre a desculpa. A culpa é do outro, a culpa é da economia que não vai bem. E sem perceber, essa forma de olhar também pode reforçar o mesmo ciclo que nós estamos tentando entender. Então, talvez a pergunta não seja por que certas dificuldades existem, mas por que algumas experiências continuam retornando mesmo quando o cenário muda. Então, o que realmente se repete são as situações ou a maneira que nós atravessamos elas? Quantas vezes alguma coisa termina por fora na sua vida, mas continua acontecendo por dentro? Sabe aquele perdão que você diz que deu e que no fundo você se corrói? Sabe aquela situação que você diz que aceita, mas por dentro você queria mudar? Então, quantas vezes alguma coisa termina por fora, mas continua acontecendo por dentro? Às vezes minando a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu equilíbrio emocional. Quando uma reação surge rápido demais, ela pertence apenas àquele momento ou já estava pronta antes? Será que o desgaste ou a tristeza que você pode sentir vendo o que acontece? Ou do esforço constante de responder sempre do mesmo modo?
Se cada situação ela pede uma resposta nova, por que tantas respostas parecem antigas, conhecidas por você? Em que momento deixamos de perceber que estamos reagindo ao que está acontecendo agora e passamos apenas a continuar respondendo como se ainda estivéssemos dentro de situações do passado, repetindo as mesmas respostas? Talvez o automático não seja visível enquanto funciona bem, mas ele só aparece quando ele começa a desgastar o seu cotidiano. Quando a repetição ela começa a gerar um tipo de desgaste silencioso. É aquele cansaço que às vezes não vem de um problema específico, mas da sensação de estar vivendo a mesma história de maneiras diferentes. E o que muda quando a reação é percebida antes de acontecer completamente? Será que é preciso resolver tudo? Ou, às vezes, apenas notar de onde a resposta está surgindo? Se a situação continua parecida, mas a maneira de responder a ela muda, ainda estamos dentro do mesmo ciclo? Talvez a mudança não comece quando a vida se transforma, mas quando surge um pequeno intervalo entre o impulso e a ação. O que realmente aparece nesse espaço? Uma nova forma de responder ou apenas um silêncio que interrompe a repetição imediata? E é nesse pequeno espaço que a mesma história poderia se repetir, mas talvez exista a possibilidade de responder de outra forma. Às vezes, nesse momento, não aparece exatamente uma escolha clara, mas apenas um instante em que a reação não acontece tão rápido como de costume. E se o primeiro movimento não for fazer algo diferente, mas apenas não responder do mesmo jeito, não reagir do mesmo jeito? A situação não precisa desaparecer para que alguma coisa comece a mudar. As situações elas vão continuar vindo, as conversas vão continuar acontecendo, os desafios vão continuar existindo. Mas a resposta ainda precisa nascer no mesmo lugar? É essa a pergunta. A vida pode continuar apresentando situações parecidas, mas a forma de vivê-las pode, aos poucos, ser diferente. As mesmas perguntas podem continuar surgindo, mas o que muda, às vezes, é apenas quem responde dentro de você. A gente precisa entender isso para saber quando nós respondemos no automático. A gente só começa a mudar quando a gente percebe esse intervalo. Se essa reflexão ela fez sentido para você, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que também pode se beneficiar dessas reflexões e também para aquelas pessoas que estão chegando agora no canal. Se vocês gostaram, estão convidados a seguir. Muita paz, muito amor e muita luz na sua vida. Até a próxima.